Olá pessoal, espero encontrá-los todos bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre um evento que eu participei esse final de semana. E nesse evento teve uma palestrante incrível, magnífica, muito top, que é a Bruna Fernandes. Vou colocar o Instagram dela aqui para vocês acompanharem, se vocês estiverem interessados. E realmente o conteúdo dela é bem bacana. E ela trouxe realmente assim uns pensamentos que realmente fazem parte do nosso dia a dia, só que muitas vezes a gente não pratica. A gente vai lá no treinamento, a gente escuta tudo aquilo, a gente sai muito motivado, mas o que a gente coloca em prática é que realmente vai fazer diferença. Então, hoje prontamente resolvi fazer esse meu planejamento. Ela sugere o método 5W2H, que para quem não conhece, esse é um método que já é muito utilizado, muito difundido. Na internet fala muito sobre esse método, que é o 5W2H, é um termo também em inglês, em 7 pontos, 5W e 2Hs, e que no Brasil, né, em português, é o que, por quê, onde, quando, quem, como e quanto vai custar. Então, cada um dos seus objetivos, você teria que colocar nessa linha, responder todas essas perguntas para cada objetivo que você tem, em qualquer planejamento que seja. E eu fiz o meu planejamento aqui, separado por saúde espiritual, saúde física, saúde mental e intelectual. E depois a parte profissional. Dentro disso, gente, é muito interessante porque tem muitas coisas que fazem a gente refletir de forma muito simples e de repente tudo se conecta, tá? Tudo se conecta e tudo começa a fazer muito sentido. Primeiro de tudo, para eu saber quanto ia custar, muitas dessas coisas eu peguei hoje o salário que eu ganho e dividi pelo número de horas trabalhadas que eu trabalho, para eu mensurar mais ou menos um valor por hora. E aí, após esse valor por hora estipulado, que é o valor que eu ganho a hora, eu comecei a colocar lá. Então, saúde espiritual, um momento em que eu vou ler a Bíblia. Quanto tempo eu levo para ler a Bíblia todo dia? Tantos minutos. Então, eu coloquei lá quanto que aquilo equivalia em valor. Saúde física, qual que é o tempo de exercício, de atividade que eu penso ser importante para mim diariamente? Tantas horas. Então, coloquei lá, né, tantos minutos, sei lá. Coloquei lá equivalente ao valor que eu ganho. Depois, uma coisa que eu queria muito e me cobrava, e aí até ela fala no curso, porque assim, quando você acha que você está sendo ineficiente em algo, com certeza você está. E eu tava pensando assim, eu preciso ler mais, eu preciso ler mais. Eu ficava com essa coisinha buzinando na minha orelha. E aí, quando eu vim pro planejamento, eu coloquei isso como objetivo, porque isso é uma coisa que me faz falta. Porque quando você quer nutrir, né, eu tenho esse canal aqui, essa voz aqui para conversar com vocês. Então, quando você quer nutrir as pessoas com alguma coisa, você precisa estar nutrido. Então, para isso, eu preciso sempre me nutrir de informações para poder compartilhar coisas interessantes com vocês aqui. E aí eu coloquei ali, né? Saúde mental e intelectual, então eu coloquei que eu queria ler mais livros. Só que daí, gente, o mais interessante desse planejamento é que quando você coloca tudo no Excel, aqui vou mostrar um pouquinho como ficou a minha planilha, ó, essa é minha planilha, tá? Quando você coloca tudo isso no Excel, você começa a ver que tipo assim, quanto tempo eu preciso para me dedicar a ler livros? 1 hora por dia é suficiente? Consigo encaixar essa 1 hora no meu dia a dia? Consigo. É palpável? É possível? Se for e se der certo, você coloca aqui a frequência que você quer desse hábito, né? E aí, realmente, a gente tem que organizar isso na nossa cabeça. Eu cheguei à conclusão aqui de que 1 livro por mês, para mim, nesse primeiro momento não é possível. Então, eu coloquei uma meta que seja possível, que é 1 livro a cada 2 meses, que eu acredito que não vai ter problema. Já coloquei também numa segunda aba aqui quais seriam esses livros que eu quero ler. Então, coloquei uma sequência ali e tal. E aí também, quanto tempo isso vai custar? Então, 1 hora do meu dia vai ter lá o equivalente a quanto 1 hora do meu dia vale hoje.
Depois, meu inglês, eu preciso mantê-lo, né, frequente em uso, porque senão a gente vai acabando esquecendo algumas coisas. Então, coloquei também me dedicar 1 hora do meu dia ao estudo do inglês e de forma específica qual livro, como que eu vou fazer, qual vai ser o método que eu vou utilizar, também colocando esse tempo refletido em valor, em grana, para eu saber quanto me custa esse tempo. E aí, falando agora em tempo, é muito incrível porque quando o tempo é dinheiro sim, tá? O tempo que a gente gasta hoje em redes sociais, olhando, sabe, coisas aleatórias, sem sentido, que não trazem nada de nutrição intelectual para você, ele custa o seu... é dinheiro perdido, tá? Então, quando você, por exemplo, você tem um hobby, você tem alguma coisa que você gosta de fazer e isso pode virar dinheiro, tá? Tava vendo também uma matéria que um cara dizia, olha, as pessoas não ganham dinheiro na marra, as pessoas ganham dinheiro normalmente de uma forma mais leve, fazendo aquilo que elas gostam. E quando você tá fazendo algo que você gosta, você pode converter isso em dinheiro. Então, se você gosta de cozinhar, você pode converter isso em dinheiro. Se você gosta de fazer algum artesanato, você pode converter isso em dinheiro. Mas se você conseguir organizar a sua rotina de tal forma que você consiga dedicar esse tempo a algo que você goste e que você ainda possa ganhar dinheiro com isso, melhor ainda, tá? Quando você coloca um objetivo financeiro na sua vida, você precisa atingir aquilo e de repente com a renda que você tem você não consegue, você pode buscar essa renda extra através de algo que você goste muito. Então, buscar entender isso que você gosta e focar isso de uma forma que você possa ganhar algum dinheiro com isso, alguma renda extra. Por mais simples e pequena que seja nesse momento, ela pode depois se transformar em algo grandioso. Então, aí na parte profissional, eu coloquei um objetivo para mim, profissional, e dentro desse objetivo, depois começou a ficar claro um monte de outras coisas que eu preciso fazer para que eu possa atingir esse objetivo. Então, da mesma forma que eu fiz aqui esse planejamento, eu deixo essa dica para vocês. Façam um planejamento. Se você precisar de alguma ajuda para fazer esse planejamento, me deixe saber aqui nos meus comentários, tá? E se você acha que tem algo na sua vida que você tá em dívida com você mesmo, tipo assim, poxa, não tô dando atenção a isso. De fato, você não está. Então, você pode melhorar esse quesito, tá? Com esse planejamento, com uma programação. Outra coisa que eu coloco aqui, não encha esse planejamento com um monte de coisas. Não. Coloque foco naquilo que você quer, coloque coisas simples que não vão mudar a rotina que você já tem hoje. Coisas possíveis de ser realizadas na rotina que você realiza hoje. Porque se você colocar o mundo ideal, não vai acontecer. Coloque dentro da sua rotina hoje o que você pode melhorar e como você pode fazer na prática essas atividades que vão te levar para um nível melhor. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte e compartilhe esse vídeo com alguém que você possa achar que seja interessante e eu fico à disposição em ajudar no que você achar que eu posso ajudar, tá bom? Esse é o desafio que eu tenho, desenvolver pessoas, seja na forma de uma ideia nova, de uma boa vibração, tá? Então, conte comigo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.